favor. Como é que foi esse encontro? E como o seu encontro com o Roberto e como isso se transformou em uma paixão? A história do encontro não é muito original. Um estudante de arquitetura que vai ao escritório de uma pessoa conhecida pedir para fazer um estágio. Né? Mas só que na hora que ele aceitou o estágio, ele não percebeu que ia ser difícil se livrar de mim depois de aceitar. Porque eu me lembro bem como se fosse hoje. Eu fui ao escritório do Roberto com o Haru, nós estávamos no segundo ano, em 1965, né? E na hora que o Roberto disse que a gente podia fazer o estágio lá, nós saímos de lá assim meio sem acreditar, porque nós fomos com a cara e a coragem, né? A gente viu a placa do escritório no aterro do Flamengo, no parque. Aí disse, olha lá, anota lá, eu estava dirigindo, disse, anota o telefone, vamos pedir para fazer um estágio. Né? Então pedimos, assim, e conseguimos fazer. Agora, isso daí foi uma sorte? Foi uma sorte. Agora, o mérito nosso foi depois não ter largado mais a sorte. Né? A minha avó, que era uma velha russa, judia, russa não, ela era ucraniana, ela dizia assim, você tem que dar oportunidade para a sorte. Né? A gente tem que favorecer a nossa sorte. Então, é uma história comum, né, essa daí. Depois a ideia de ficar lá, eu lembro que na saída do escritório, nesse dia, eu conversei com o Haru, falando com o Haru, eu disse, agora nós vamos ter que nos tornar indispensáveis aí. Indispensável significa, desde fazer desenho até trocar o pneu da Kombi, entendeu? Era qualquer coisa. Né? E essa foi a nossa primeira aproximação. Né? O escritório do Roberto, na época, era uma bagunça total. Né? O Roberto pediu um projeto, a gente levava 2 dias para encontrar, porque eram tubos jogados pelo chão, embaixo de uma escada, aqueles tubos de papelão, grená, né? Sem nenhuma identificação por fora, a gente tinha que abrir um por um e olhar assim, para projetos para ligar. Então, e como a gente não, ele estava sem trabalho quando nós entramos, nós propusemos a ele organizar os projetos. Aí fizemos um móvelzinho, um desenho de um móvel, que era uma escadinha, os tubos ficarem assim, defasados um pouquinho mais alto, para poder botar as etiquetas aqui. E, enfim, a gente ficou fazendo essa organização. Eu gosto muito de arrumar coisas. Então a gente fez essa arrumação e construímos o que ficou entendido lá no escritório como o órgão, porque eram vários tubos assim, né? Tudo coberto, então parecia um órgão na parede assim, né? E aquilo, na medida que o escritório ia crescendo, ia tendo mais projetos, aquele órgão ia se espalhando pela casa inteira, né? Então tem que fazer mais um órgão ali, aí fazia mais um para os projetos poderem ficar. Eles estão organizados nesses tubos até hoje, com a numeração que nós pusemos, com tudo que nós fizemos. Né? E aí depois fizemos umas outras coisas também de organização, tipo assim, fichário de plantas que não tinha umas fichinhas feitas, manuscritas pelo Melo Barreto, então nós organizamos isso também, tá? Mas de projeto paisagístico, nada. Né? 1 ano, cara, a gente ficou. Mas depois de 1 ano apareceu um projeto. A primeira coisa foi a Baixada de Jacarepaguá, uma estação ecológica lá no Rio, que o Haroldo Strand, que era o diretor da FEEMA lá do Rio, do órgão ambiental, disse, vamos fazer um estudo para cá. E o Roberto pegou um mapa daqueles que não tinha nenhum, um mapa mesmo, geográfico, disse assim, ampliem para mim. Era uma escala de 1 para 10 mil, ele queria passar para 2 mil. Então foi o nosso primeiro trabalho, foi fazer essa ampliação de um mapa todo maluco assim. Mas nós fizemos, com pantógrafo, quadrícula. O Haru tinha um pantógrafo de camelô, daqueles camelos de madeira. Nós fomos buscar na casa dele, que era na periferia do Rio. Fomos lá até lá, pegamos o pantógrafo para trazer e fizemos aquele pantógrafo. Ele era tão simplório, o pantógrafo, que um tinha que ficar com a mão levemente pesada em cima do grafite para ele poder escrever, porque ele era tão leve que o grafite ficava no ar assim, e a gente tentando ali, né? E o curioso é o seguinte, que
uns 4 anos depois, quando a gente estava arrumando também outra coisa embaixo da tal escada, que tinha um armário, desse armário debaixo da escada, né? Começou a tirar coisa lá de dentro, papel, máscaras de carnaval, tinha de tudo ali, né? Aí no final, lá embaixo no cantinho, tinha uma caixa de madeira preta, parecia móvel, muito linda a caixa, que ia daqui até ali na Diana. Aí quando a gente abriu aquilo, era um pantógrafo de latão, alemão, pantógrafo de latão, assim, maravilhoso, cheio de contrapezinho, de aço inox, de coisa, né? Uma ironia, assim. Mas a gente fez. E aí a gente foi ficando, sabe? Tinha essas alternâncias entre ter trabalho e não ter, até que, de repente, engatou. Aí começou a crescer, o escritório cresceu. A gente chegou a ter 12 desenhistas. Né? Nós, Haru e eu, acabamos com a figura do desenhista, a gente trocou todos os desenhistas por estudantes de arquitetura. Né? O estudante ia lá fazer estágio, se ele quisesse aprender... Eu estou me demorando muito? Não. Se ele quisesse aprender a desenhar, desenho técnico, de nanquim, caneta grafos, essas coisas, a gente ensinava, e do momento em que ele começasse a produzir desenhos que pudessem ser entregues para o cliente, ele passava a receber por isso também. Ou seja, era uma coisa de aprendiz de feiticeiro. De aprendiz de feiticeiro. Mais ou menos. Não, é uma oportunidade que a gente não tem hoje. Está muito raro. Está muito raro. E era uma delícia. Eu particularmente gostava muito de fazer desenho técnico. Tinha a ver, a gente teve uma época que apareceu um projeto na Argentina, era uma área com 15 edifícios, uma coisa assim, e era um projeto grande, mas não tinha muito de paisagismo, porque era aquela velha história de muito sistema viário, poucas jardineiras, mas tinha desenho de monte para fazer, né? E aí o Roberto ficou preocupado e falou com o irmão dele assim, vamos precisar arranjar mais desenhistas. Era Haru e eu só, né? Aí a gente, não precisa não, né? Porque a gente tinha medo da concorrência. A gente faz, mas é muito projeto. Não, Roberto, isso aí a gente faz fácil. Tranquilo. Aí a gente arrumou esses projetos assim, em 4 ou 5 pranchetas, e ficava os dois passando de uma prancheta para outra, porque assim, o Haru era muito hábil em fazer concordância de arcos com nanquim, né, que é uma coisa difícil de fazer, porque a velocidade tem que ser constante, se você diminui um pouquinho, a tinta flui mais, engrossa o traço, e ele fazia isso muito bem. Eu normografava muito rápido, tudo era com normógrafo, né? Então a gente ficava sambando assim entre as pranchetas e fazendo. A gente quase não foi em casa, uma semana a gente ficou ali. Eu morava perto do escritório, então a gente ia em casa, tomava um banho, dava uma dormida assim de 2 horas e voltava correndo para o escritório para poder entregar no prazo, né? Mas entregamos. Ele trabalhava com croquis? Como que ele fazia? A gente pegava, as pranchetas eram portas lisas de 1 metro por 2,10, em cima de cavaletes metálicos. Também como nós mandamos fazer, não tinha nada disso, né? Aí a gente pegava o levantamento original, botava um papel manteiga por cima e marcava a nanquim já tudo, e com régua, tudo que era fixo, que não ia se mexer. Os prédios, as ruas, eventual vegetação existente, coisa assim. E aí cobria com outro manteiga. Aí o Roberto chegava com o terror do escritório, que era uma lapiseirinha 6B, né? Porque ele não tinha a menor piedade da gente, né? Ele olhava o desenho assim. Eu estava pensando em fazer uma coisa assim. E rabiscava tudo, né? Aí, não, assim não fica bom, não apaga. Aí a gente borracha naquilo, né? Ficava com a mão. Com a 6B. Né? E naquele lápis grosso. Depois a gente apelou para benzina. Benzina é solvente de grafite, né? Então era benzina e algodão. O Roberto estava olhando a gente com um maço de algodão na mão, garrafa de benzina. Apaga aqui, aí choque.
Começava ali e apagava. Acabava o trabalho, né? Tinha algodão preto pelo escritório inteiro. Né? Mas era um processo assim de aproximações sucessivas. Né? O Roberto tinha uma coisa que era impressionante. Né? Ele não tinha formação de arquiteto, mas ele desenhava o tempo inteiro pensando em 3D. Sabe? Muita gente, eu já vi muitas vezes falar assim, o Burle Marx fazia jardins para serem vistos de cima. É uma idiotice falar isso, sabe? Se alguém falou, desculpa. Mas é uma coisa assim, totalmente descabida, porque como que um homem que tem esse domínio volumétrico que vocês estão vendo aqui, vai pensar só num jardim para ser visto em 2 dimensões, ou para ser visto em planta baixa? Né? Não tem sentido falar isso. Mas eu já pensei até em escrever um artigozinho sobre as lendas que permeiam a vida do Burle Marx. Porque eu recebi uma pessoa na minha casa, um arquiteto, lá em Santa Catarina, vou desviar um pouquinho, tá? E disse assim, o Burle Marx, ele, quando ia fazer um projeto, ele primeiro ficava observando por onde que as pessoas passavam durante 3 meses. Aí depois ele traçava os caminhos por ali. Aí eu disse, isso não é verdade. Eu trabalhei com o Burle Marx há 17 anos. Isso não é assim. Ele disse, é sim, o cara falou. É verdade sim. Sabe? O cara tinha tanta convicção, sabe? Que eu disse para ele, eu trabalhei 17 anos, nunca aconteceu isso no escritório. Sabe? E não tem sentido isso, porque primeiro, o povo não caminha necessariamente pelo caminho que é o melhor. Né? Segundo, que se ele caminha pelo melhor, o melhor é circunstancial. Pode ser hoje, amanhã não ser mais. Várias coisas vão mudando em torno da cidade, né? Na dinâmica da cidade, e não existe isso. Você pegar, aquele caminho é... Então tinha essas lendas, e essa de desenhar olhando de cima. Mas o Roberto sempre, ele estava desenhando em planta baixa e pensando em 3 dimensões. Tanto é que às vezes a gente fazia uma sugestão qualquer, do tipo assim, vamos passar a estrada por aqui para poder fazer uma curva maior, de raio maior, né? Aí disse, não, aqui eu estou guardando, eu quero botar uma árvore grande, porque esse é o único lugar que dá para ver da entrada do lugar. Está tudo na cabeça dele. Tá? Dizer que ele está pensando em 2D é absurdo. Né? Eu fico meio irritado com isso, porque são essas lendas que vão se criando, né? E tal. Mas, enfim, muitas vezes esse primeiro traço que ele fazia, que eu digo que era um traço ritualístico de apropriação do projeto, né? Esse primeiro traço, às vezes, se perdia e desaparecia com o desenvolvimento do trabalho. Outras vezes ficava como uma base, sofria suas modificações, mas era a base da composição geral. Tá? Nunca houve, assim, no escritório não havia tempo para trocar muita ideia filosófica e conceitual a respeito das coisas, não. Sabe, o tempo, quem trabalha no escritório sabe disso, a gente não tem tanto tempo para ficar se divertindo com isso, fazendo revisão bibliográfica ou outras coisas mais de sentido acadêmico, né? Então, era um processo desse, de aproximações sucessivas. Tá? Quando chegava a um ponto, a um nível em que o croquis estava na satisfação dele, ele dizia assim, tá pronto, acho que tá bom, passem ali. Aí a gente já desenhava aquilo, ainda a lápis, mas com instrumentos, com régua, compasso e tal, já medindo as coisas para ter as medidas. Não vou fazer um caminho com 2 metros e 27 centímetros, né? Então, 2 metros, 2,5 e tal, ia fazendo essas coisas. Então, isso era um processo que a gente chamava de geometrização, porque era tornar uma geometria executável aquele croquis que ele fez. Então, essa parte aí é a parte mais rica do processo, porque, assim, acho que todo mundo trabalha mais ou menos assim, não sei nem se eu estou aqui chovendo no molhado, né? Mas, na hora de você interpretar, se ali são 2 arcos, ou um só, ou se cabe um só, que substitui os 2 que estão ali, aí vem a parte artística do paisagismo. E eu fiquei contente com a
abertura que a Luciana fez aqui, né? A gente se conhece, mas a gente quase nunca tem tempo de conversar. A gente se encontra em eventos, né? Aí aquela correria, aquela coisa toda, assim. Mas eu falo, eu fico chamando a atenção dos alunos o tempo inteiro, permanentemente, sobre a questão do lado artístico do paisagismo, que não é uma técnica. A universidade tem discurso de arquitetura, tendem não sei, enxugar muito esse lado artístico da composição e deixar a coisa muito técnica demais. Não é? E é uma coisa que é um momento bonito do projeto, isso aí, é quando ele ganha forma, assim, eu sempre comparei isso muito com essas estruturas tensionadas, né, que elas têm uma topografia bem complicada, então quando está no chão, aqueles plásticos tudo retorcido, assim, aí vai levantando, na hora que você prende o último cabo de tensão dela, ela plop, arma, e aí está definido aquilo ali. O projeto, para mim, é muito esse processo, sabe? É nesse momento que você transforma uma geometria de croquis ou um desenho impreciso de croquis em geometria, é o nascimento do projeto. O processo é esse. O resto daí em diante era mais coisa técnica mesmo, detalhamento, especificação. Especificação de vegetação era a última coisa do projeto. E aqui, outra desmistificação que eu quero fazer. O Roberto não tinha essa ideia de precisão na composição, de que se ali ele especificou, sei lá, mussaenda, tem que ser mussaenda, não tem nenhuma outra planta. Porque muitas vezes na hora da execução não tem. Tem que trocar. Sakai está sabendo disso, né? Sakai a gente ligava para ele dia e noite. Igual, não tem isso, o que você tem, né? O que dá para trocar? Não sei o quê. Então, assim, ele tinha maior flexibilidade nisso. Ele dizia assim, não, eu quero alguma coisa que seja avermelhada ou rosada. Eu não quero uma coisa que seja muito alta, porque atrás tem não sei quem que eu quero que seja vista e tal. Mas ele tinha flexibilidade total, não é dizer que ali era só uma planta, tinha que ser aquela, sabe? Tanto é que, quando ele fazia restauro de projetos dele mesmo, ele desrespeitava a coisa original. O MEC, ele não ligou nem um pouco, porque tinha, o MEC é um jardim tombado. Nossa, está gravando? Porque isso é história viva. Por favor, isso que você está falando para nós é super importante. Ele botou bulbine. Na época do MEC não existia bulbine no Brasil. Era uma planta que veio para cá depois. Talvez ele mesmo tenha trazido. Ele trouxe. Então, ele tinha essa flexibilidade, assim, mas ele também tinha a agilidade que um escritório exige e que muitas vezes o meio acadêmico não começa a engessar, a aprender. Tá? Gente, eu falo assim da academia porque eu dei aula de 2000 até 2013, até 2015. Dei aula, eu adoro dar aula, sabe? Mas, assim, como eu já tinha tido essa experiência de mercado antes, quando entrei na faculdade, eu fiquei, assim, estupefato, admirado, assim, de quanta regra que tinha, sabe? De quanta regra que tinha, os próprios alunos não podiam criar nada, assim, sabe? Porque tinha, porque isso, porque aquilo que não pode, porque você tem, qual é o conceito, qual é não sei o que, blá, 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 sabe? Ficava, eu fui, assim, uma espécie de um professor chato lá, principalmente em reunião de colegiado, né? Assim, porque eu ficava falando sobre, combatendo isso daí, né? Eu tinha uma época que o aluno não pode usar o AutoCAD, é uma coisa recorrente nos cursos. Não pode usar o AutoCAD. É o desenho de computador. AutoCAD. Um professor chegou para mim uma vez e disse assim, você sabe o que os alunos fizeram comigo? Eu disse que não podia usar o AutoCAD, eles fizeram tudo no CAD, puseram o papel por cima e rabiscaram a mão. Simples assim. Aí eu disse assim, mas eu faria a mesma coisa, cara. Por que não pode? É a mesma coisa que eu te dizia assim, prende aquele parafuso ali da maçaneta da porta, mas você não pode usar a chave de fenda. E por
qual é a ideia disso, né? Aí, assim, tem o argumento de que, o aluno precisa saber desenhar. Tá, mas o CAD não elimina a necessidade de você desenhar e de fazer croquis. Eu faço croquis toda hora, eu trabalho com CAD desde do release 12, né? Eu também sou 12, sabe? Muitos de vocês nem eram nascidos ainda. Né? E isso nunca me impediu de desenhar ou de fazer croquis, ou quando o aluno tem que mostrar uma coisa para você, ele não vai abrir o computador, ele mostra uma ideia e faz o croquis. Sabe? Então, eu assim, na universidade, eu sentia que o meu papel era esse, era um papel de distensão. Sabe? A distensão para poder, assim, eu não queria liberdade total para os alunos, que eles fizessem o que eles quisessem, longe disso, sabe? Não era isso. Mas eu queria que os alunos sentissem que eles estavam trabalhando numa obra de arte e não numa coisa técnica, puramente técnica, sabe? As minhas apresentações de composição tem uma frase da Cecília Salles, né? que trabalha, que pesquisa muito o processo criativo, e essa frase diz assim: você, quando são palavras mais bonitas que essa, não sei tudo de cor, mas ela diz assim: você, quando vai criar uma obra de arte, você está entrando numa aventura, você não tem um domínio completo do processo, mas essa falta de domínio e as decisões que você vai tomando no desenvolvimento desse processo é que transforma o que você está fazendo numa obra de arte. Se a obra de arte não tivesse o imprevisto, o improvável, o imponderável, né, e fosse tudo previsível, ela seria mecânica, seria uma coisa mecânica, não seria arte. Qualquer um faria e pronto. Né? Duas pessoas iam fazer a mesma coisa, porque o resultado seria aquele. Então é melhor deixar o computador fazer mesmo. Né? Inventa um algoritmo qualquer e faz aqui e pronto. Entendeu? Então esse é o lado que eu, em função do meu aprendizado no escritório, eu fiquei 17 anos, eu tentava passar para os alunos.